Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022 e do ano de 2022 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escreva a sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de RI, Cristiano Grangeiro, e pela especialista de RI, Juliana Castelli, e respondida em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao Cristiano Grangeiro para iniciar a apresentação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2022 e de 2022 da Taesa. É um prazer recebê-los aqui para falar um pouquinho do ano que passou. Lembrando que vocês poderão fazer suas perguntas durante toda a apresentação pela companhia e através da plataforma e do botão de Q&A do nosso webcast. Ao fim da apresentação dos resultados, nós abriremos espaço para perguntas e respostas, onde as suas dúvidas serão esclarecidas durante aqui essa sessão pelos nossos diretores aqui presentes. Espero que vocês tenham um bom momento, então vamos começar. Começando então a apresentação, indo para o slide número 3, onde nós apresentamos a missão, visão e valores da companhia. É importante reforçarmos aqui os nossos norteadores, lembrando que esse trabalho é um trabalho construído e definido de forma conjunta por todos os nossos colaboradores em 2022. Então, esse foi um marco importante de definição da missão, visão e valores. Inclusive, essa contracapa ela é utilizada em todas as nossas apresentações internas. Sempre começamos por ela para justamente reforçar quem somos e o que nós queremos, baseado em quais pilares e valores. Então, olhando aqui a missão, conectar o Brasil com energia segura e confiável. A nossa visão, ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade. E, de novo, aqui valor é um valor amplo, por isso com P maiúsculo. E os nossos valores, cuidar genuinamente das pessoas, agir com integridade, construindo relações de confiança, buscamos excelência em tudo que fazemos, e a Taesa somos nós. Indo para o slide número 4, nós apresentamos os avanços em 2022 do pilar de sustentabilidade, que é um pilar fundamental do nosso planejamento estratégico. Entre os diversos temas que nós avançamos no ano passado, alguns deles foram destacados aqui. No tema gente, nós destacamos as certificações. A certificação da Great Place to Work,
que é uma certificação que há 4 anos que nós conquistamos. Inclusive, aqui nós fomos considerados melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro, e com destaque também para o setor de energia. A outra certificação está relacionada ao FIA Employee Experience, é uma empresa que está há mais de 30 anos analisando o ambiente de trabalho nas organizações brasileiras, e aqui merece um destaque para uma série de competências e frentes que foram discutidas, onde a empresa, a Taesa, foi bem avaliada quando comparada a outras empresas de referência em clima organizacional. Então, aqui nós estamos falando de temas de carreira, comunicação interna, educação corporativa, próprio tema ISD, inovação e autonomia, liderança, qualidade de vida, reconhecimento e recompensa e relações interpessoais. Na frente de segurança, temos alguns destaques importantes aqui. O primeiro deles é a inclusão de requisitos objetivos de segurança no processo de contratação dos nossos CPCistas, aquelas empresas que trabalham conosco, nossos parceiros, na construção dos nossos empreendimentos. Uma etapa importante de evolução dentro da frente de segurança. Outra importante etapa aqui foi, a gente até discutiu isso no ano passado, um avanço onde nós contrataríamos e compraríamos câmeras de segurança para as nossas equipes de trabalho, que era um avanço importante para o acompanhamento das equipes e para que realmente as normas de segurança fossem cumpridas por todos os nossos times. Na frente de conscientização, e nós falamos um pouco disso no último trimestre, nós realizamos uma série de fóruns dentro do tema de conscientização de segurança, conscientização de saúde, e isso vem sendo intensificado dentro da Taesa. E também, como resultado de todo esse trabalho, a gente viu uma redução significativa da taxa de frequência de acidentes na companhia entre os anos de 2021 e 2022. Só para vocês terem ideia, nós tivemos uma redução de quase 20% na companhia e de mais de 60% das empresas onde nós temos participação. Uma outra discussão que nós apresentamos aqui com os senhores, na divulgação de resultado do ano passado, foi justamente a aprovação do plano de ação da matriz de materialidade. Nós víamos discutindo com todos os nossos stakeholders quais seriam os tópicos materiais, né? Chegamos a 6 tópicos materiais que seriam trabalhados nos próximos anos, e fizemos esse link direto com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui nós destacamos os 5 que foram mapeados dentro desse plano de ação, que é o 7, de energia limpa e acessível, o 8, de trabalho decente e crescimento econômico, o 13, de ação contra a mudança global do clima, o 15, de vida terrestre, e o 16, de paz, justiça e instituições eficazes. Como eu já mencionei, nós também definimos em conjunto com a participação de toda a companhia a missão, visão e valores da Taesa, foi o slide apresentado anteriormente. E também linkado a isso, a gente aprovou a política de sistema de gestão integrada da companhia este ano. É uma etapa importante justamente para garantir que os nossos processos, nossas políticas, nossas atividades, toda a cadeia de valor esteja associada a práticas de referência dentro das ISO. São importantes lembrar que são 4 ISOs que fazem parte desse sistema de gestão integrada da companhia e que, de novo, está totalmente conectado à nossa missão, visão e valores e ao planejamento de longo prazo da companhia. Na frente de diversidade, nós temos trabalhado em uma série de ações para buscar a diversidade e inclusão na companhia. Alguns números interessantes que nós destacamos aqui. Primeiro, que mulheres representam mais de 20% do quadro e da liderança da Taesa. Isso é um número importante, visto que o setor elétrico, né, a formação de eletricistas hoje é majoritariamente masculina, e a gente vem fazendo um trabalho de inclusão e preparação dessas mulheres para o mercado de trabalho também
na parte de eletricidade. Não, conectado a isso está justamente a formação, né, nosso curso de formação de exercícios mulheres, onde nós tivemos mais de 120 mulheres participando desse curso de formação e que nós já tivemos algumas delas admitidas dentro da Taesa. Aqui também a gente destaca o aumento de colaboradores negros no quadro de funcionários e que hoje representam em torno de 45% da empresa. E também isso acho que é um avanço importante a destacar aqui nesse pilar. E por último, reforçar aqui que os índices, né, tanto o índice de CO2, né, um índice relacionado à emissão de gás de efeito estufa, e também o índice de GPTW, que é o índice inovador da Bolsa relacionado à certificação do Great Place to Work, nós nos mantivemos em ambos os índices. Então, estamos no nosso segundo ano consecutivo desse índice de sustentabilidade da Bolsa, o que é uma referência para muitos investidores que são focados no tema de sustentabilidade e ESG. Bem, pessoal, agora vamos para a apresentação dos resultados, efetivamente, do quarto trimestre de 2022 e do ano de 2022, indo agora para o slide número 5. O grande destaque do ano foi o excelente desempenho do lucro líquido regulatório. Se nós observarmos aqui no gráfico, olhando 4T contra 4T, o lucro saiu de 105 milhões para quase 400 milhões de reais. Então, nós tivemos um desempenho de 267%. Então, o resultado do trimestre quase triplicou na comparação anual. E se a gente olhar o ano completo, 21 contra 22, nós saímos de um lucro líquido regulatório de 517 milhões para um lucro líquido de mais de 1 bilhão de reais em 2022. Quer dizer, o lucro mais que dobrou na comparação. Isso realmente é um ótimo desempenho. E por que esse desempenho, falar desse desempenho é tão importante? A gente tem que lembrar aqui que temos dois tipos de contabilidade, a regulatória e a IFRS. E a contabilidade regulatória é que reflete o caixa efetivo da Taesa. Isso é, quer dizer, a geração de caixa da Taesa aumentou de forma significativa, atingindo a marca de 1 bilhão de reais em 2022. No próximo slide, nós vamos mostrar, detalhar melhor o que está por trás desse ótimo desempenho. Vamos lá? Então, indo aqui agora para o slide número 6, e olhando um pouco essa abertura dessa variação do lucro líquido regulatório, nós observamos um avanço em praticamente todas as linhas das demonstrações. Aqui, primeiro, a gente vê um crescimento em torno do EBITDA da ordem de 366 milhões de reais. E, de novo, aqui eu destaco a questão de que nós estamos falando de efetivamente o caixa operacional da companhia. Então, a companhia teve um avanço de 366 milhões de reais no caixa operacional de 21 para 22. E também nós tivemos um avanço na linha de equivalência patrimonial, na linha de 92 milhões de reais. Entre os principais efeitos aqui estão, naturalmente, o que a gente vem falando aí nos últimos trimestres, da entrada em operação dos nossos empreendimentos, né? Eu vou destacar um pouquinho mais à frente quais são esses empreendimentos, mas o ano de 2022 foi um ano importante em termos de entrega de projetos. Nós entregamos aí em torno de 5 projetos, 2 deles ainda parcialmente, mas que já estão na sua fase final, e com isso a gente conseguiu contribuir para esse avanço do caixa operacional. Aqui também, né, nessas duas linhas, tanto a equivalência com o EBITDA, tem o efeito do novo ciclo da RAP, né, de 22 a 23, com reajuste inflacionário da ordem de 10% a 11%. Então, essas duas linhas também são afetadas por esse avanço, mas, naturalmente, tem um impacto importante aqui, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, em termos de margem EBITDA, o quanto isso foi relevante, importante para nós avançarmos com a entrega desses empreendimentos. Outro item de melhoria foi o resultado financeiro. Também, como é uma despesa financeira líquida,
a gente teve uma redução dessa despesa financeira líquida da ordem de 68 milhões, também na comparação entre 21 e 22, é muito puxado por uma questão macroeconômica. Quando a gente compara o IPCA de 21 para 22, houve uma queda. E, consequentemente, mesmo com um avanço aí na nossa dívida líquida, a gente teve um efeito positivo na linha de resultado financeiro. E, por último, aqui, foi também um efeito positivo no imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui, o efeito, entre alguns efeitos que nós tivemos, eu poderia destacar o efeito do JCP, né? A gente pagou mais JCP do ano de 21 para 22, quer dizer, pagamos mais em 22 do que em 21, e isso teve um benefício fiscal importante quando nós comparamos os dois exercícios. E com isso houve uma redução na linha entre outros motivos, na linha de imposto de renda. Esses são os principais motivos que explicam aqui esse avanço do lucro regulatório, e eu acho legal a gente mostrar como isso efetivamente impactou em termos de margem, né? Então, olhando um pouco a, a abertura do EBITDA, principalmente, vocês vão ver que a linha do EBITDA teve uma evolução de 1,5 bi em 2021 para 1,9 bi. Quer dizer, o EBITDA subiu 24%, um pouquinho mais de 24%. E isso, de novo, como eu falei, tem o efeito da inflação, mas principalmente os projetos que avançaram em 2022. Se vocês olharem, inclusive, isso tem efeito muito relevante na margem, né, na nossa margem, que subiu de 82,5% para 84,5%. Quer dizer, nós estamos falando aí de 2 pontos percentuais de crescimento na margem, porque os novos projetos vêm sendo concluídos, entregues, com margem EBITDA né, superiores à margem EBITDA da Taesa consolidada. E isso é um ponto super importante, como a gente está justamente falando e trazendo para todos que a nossa participação nos leilões são sempre com o objetivo de agregar valor ao nosso negócio, né? E gerar valor para os nossos acionistas. E aqui é uma comprovação dessa nossa declaração. Realmente temos avançado muito em trazer EBITDA que realmente agreguem valor para o nosso negócio. Lembrando que também tivemos projetos das nossas participadas, né? E esses projetos aparecem na equivalência patrimonial. E só para dar uma ideia para todos, se a gente considerar a EBITDA de todas as nossas concessões, inclusive considerando aí as nossas participadas, a gente está falando de EBITDA que fechou para o ano de 2022 da ordem de 2,5 bilhões de reais. Esse marco é um marco histórico na companhia. Se a gente olhar toda a história da companhia, 2,5 bilhões de reais em termos de EBITDA é o maior volume de EBITDA que a companhia já atingiu na sua história. Então, é um marco realmente bastante importante no nosso negócio, o que mostra o sucesso e evolução do nosso planejamento estratégico, baseado nos pilares de crescimento sustentável, disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor aos nossos acionistas. No slide seguinte, de número 8, aqui nós apresentamos justamente todos os empreendimentos que foram entregues recentemente, que impactaram diretamente no resultado de 2022. Começando aqui por Janaúba, que foi um projeto relevante para a companhia dos estados de Bahia e Minas Gerais. Nós entregamos ele ainda em 2021, mas em setembro, e quando a gente compara 21 contra 22, ele tem também um impacto na comparação. E aqui nós estamos falando de um projeto de 257 milhões, quase 258 milhões de RAP, né, no ciclo atual. O outro projeto entregue no início do ano foi este, né? E este é um projeto aí dentro do grupo TBE, pega os estados de Minas Gerais e Espírito Santo,
E para a Taesa, ele adicionou uma RAP de quase 75 milhões de reais a partir de fevereiro do ano passado. Santana foi um projeto que nós entregamos uma primeira parte com quase 12 meses de antecipação, entregamos lá em abril de 2022, e entregamos uma segunda fase desse projeto agora no final desse ano passado. Com isso, nós estamos com uma entrega parcial de 55% e adicionamos até o momento 43 milhões de RAP para esse projeto. Em seguida, a entrega de Santana, que foi em abril, depois em novembro, mas em seguida foi a Aimorés, um projeto do grupo AIE, em parceria com a CETEP, e nós entregamos esse projeto em maio e passamos a adicionar para a companhia quase 53 milhões de RAP. Em julho, nós entregamos Paraguaçu, de 2022, é um projeto também ali entre os estados da Bahia e Minas Gerais, quase 400 milhões de quilômetros de extensão, e que passamos a adicionar também para a Taesa, é um projeto em parceria também com a CETEP, e nós adicionamos aqui quase 79 milhões de RAP para a Taesa a partir de julho. E, por último, é o projeto Ivaí, é o nosso maior projeto, de quase 2 bilhões de reais de investimento. Nós entregamos, até o momento, quase 90% deste projeto, em duas fases, né? As duas fases aconteceram em novembro, e estamos aí na etapa final de entrega desse projeto, e esse projeto já está adicionando para a companhia em torno de 176 milhões de reais de RAP. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma entrega aí, uma RAP total de mais de 680 milhões de reais, né? Então, uma contribuição bastante relevante para o nosso negócio, de mais de 680 milhões de RAP, que justamente explicam esse desempenho excelente aí do resultado de 2022. No slide 9, aqui a gente observa o desempenho da companhia do ponto de vista operacional, dois importantes índices que nós acompanhamos sempre. Um deles é o índice de disponibilidade, e nesse índice aqui a gente vê o quanto a companhia vem desempenhando de forma muito sólida. Inclusive, os nossos números de disponibilidade têm sido sempre próximos de 100%, mas quando a gente olha na comparação de 2021 para 2022, a gente vê uma melhora ainda. E onde nós chegamos em 2022 com um desempenho de 99,95%. Quer dizer, muito próximo de 100%, que mostra um desempenho excelente e uma dedicação e empenho de toda a equipe técnica de operação e manutenção para garantir que as nossas linhas se mantenham muito próximos de 100% disponíveis para o Sistema Interligado Nacional. Quando nós olhamos a parcela variável, aqui existe uma discussão sobre eventos de outros anos, né? Seja a provisão e reversão que estão sendo discutidos em processos administrativos e judiciais. E realmente, quando a gente olha 2022, a PV sobre a RAP, que é percentual, ficou em 2,39, superior ao ano passado, mas quando nós excluímos esses efeitos de provisão e reversão de outros anos, a nossa PV, ela fechando a do ano em 1,23, um pouco superior ao ano anterior. Há alguns eventos que estão sendo discutidos em processos administrativos e judiciais. Entre eles, há um evento que aconteceu no último dia do ano passado, na nossa concessão Novatrans, que é decorrente de depredação de bens públicos por ato de sabotagem ao Sistema Interligado Nacional, conforme foi aí amplamente noticiado nas mídias. Portanto, ele está sendo tratado como caso fortuito e alheio à companhia. No slide de número 10, nós apresentamos aqui o perfil de endividamento da Taesa. Aqui sempre considerando os números com a consolidação proporcional, isto é, com
os valores, os montantes das nossas participações, né, proporcionais às nossas participações. Quando a gente olha aí o fechamento do ano, de 2022, nós fechamos com a dívida líquida de 9 bilhões de reais, e um nível de alavancagem da faixa de 3,65. Quer dizer, como a gente já vinha observando há alguns trimestres, né, desde o ano passado, nós caímos lá de uma alavancagem de quase 4,2 vezes, caindo continuamente por trimestre até 3,65. A gente, na companhia, já vinha comentando dessa tendência de redução em função dos novos projetos que estavam entrando em operação. À medida que eles vão entrando em operação, nós conseguimos adicionar EBITDA, caixa operacional para o nosso negócio e, naturalmente, a desalavancagem vem se concretizando. Olhando o perfil de amortização da dívida da Taesa, nós estamos com um perfil bastante adequado. Se vocês observarem aqui no gráfico, inclusive com o pagamento aqui parar de curto prazo de amortização de em torno de 600 milhões de reais, considerando que nosso caixa, a posição de caixa que a gente fechou no final deste ano passado, que passou quase de 1,4 bilhão de reais, com caixa confortável para cumprir com as nossas obrigações de curto prazo. O custo médio da dívida em termos reais ficou, né, no fechamento do ano de 2022, com 5,2% quando a gente considera o pre-tax, né, antes do pagamento dos impostos, e em torno de 4,1% quando a gente já considera a alíquota efetiva da companhia, isto é, após os nossos pagamentos de impostos. O prazo médio da dívida continua em torno de 5 anos, quer dizer, um prazo bastante confortável, e a nossa dívida por índice, né, indexador, está concentrada no IPCA, né, em torno de 3/3 aí da dívida indexada ao IPCA e o restante ao CDI. A companhia não possui covenants financeiros, né, de alavancagem, e nós também somos muito bem avaliados pelas agências de classificação de risco de crédito no Brasil em escala nacional. Então, a gente está falando aqui, tanto a Moody's quanto a Fitch classificam a Taesa com a mais alta escala de classificação de risco AAA, o que é, né, importantíssimo quando a gente busca, né, maneiras de financiar o nosso negócio, né? Como a gente tem uma posição diferenciada no mercado de dívida, colocando a companhia numa posição competitiva, inclusive na hora de, né, participação de leilões e M&A. E, por fim, no slide número 11, destacamos o sucesso da Taesa nos últimos leilões e também apresentamos aqui um novo reforço de grande porte autorizado pela ANEEL recentemente. A Ananaí foi o maior e o primeiro lote arrematado no leilão de dezembro de 2021. Ele fica entre os estados de São Paulo e Paraná. O investimento é de 1.750 milhões de reais e a RAP é de em torno de 160 milhões de reais. É um projeto aí cujo prazo anel é em torno de 60 meses para entrega. Itiguari é o lote 10, que foi arrematado no leilão de junho de 2022. É um projeto menor, em torno de 240 milhões de CAPEX, e uma RAP aí de quase 20 milhões de reais. O prazo anel deste projeto é de 54 meses e ele fica no estado de Santa Catarina. Os lotes arrematados mais recentemente foram os lotes 3 e 5 do leilão de dezembro passado. O primeiro, lote 3, é Tangará, é um lote que fica no estado do Maranhão, ele pega um pedacinho do Pará, tem um investimento aí da ordem de 1,1 bilhão de reais e uma RAP de um pouco mais de 100 milhões de reais. Já o lote 5 chama-se Saíra, é um lote que fica no estado do Rio Grande do Sul e também pega um pedacinho aqui de Santa Catarina. O seu investimento é da ordem de 1,2 bilhão de reais e a sua RAP é de quase 170 milhões de reais. A especificidade sobre o lote 5 Saíra é que ele é um lote que tem um pedaço ali de um projeto já construído. A gente costuma chamar que ele é quase um brownfield dentro de um greenfield.
Por quê? Uma parte desse projeto é um ativo que está sendo devolvido à União pela Enel, e onde a Taesa, né, a partir do seu processo de leilão, arrematou esse lote e precisa indenizar a Enel na faixa de uns 900 milhões de reais até a assinatura do contrato, que está previsto para o dia 30 de março. Uma vez paga essa indenização e assinado o contrato no dia 30 de março, a partir do dia 31 de março, a gente já passa a receber em torno de 72% da RAP desse projeto. É um projeto interessante, porque é um projeto de brownfield, e a outra parcela desse investimento são revitalizações que precisam ser feitas neste projeto, e cujo prazo ANEEL é de em torno de 60 meses. Ambos os projetos, né, tanto o projeto 3, lote 3, quanto o lote 5, deverão ter seu contrato de concessão assinado no dia 30 de março, quer dizer, neste mês, no final deste mês. E também, né, a gente falou aqui um pouco do novo reforço, reforço de Novatrans, que foi autorizado pela ANEEL. São duas resoluções autorizativas, uma que é a 12.823 e a outra 12.850, que autorizaram a implantação de reforço, quer dizer, 3 bancos de capacitores em subestações da Novatrans. Lembrar que a Novatrans é uma das nossas principais linhas que cortam, né, do norte ao centro ali do país, pegam o estado do Maranhão, Tocantins e Goiás, e com isso, esse projeto é um projeto de grande porte, é um projeto que necessita de investimento da ordem de mais de 260 milhões de reais, e cujo nos garante uma RAP aí de 45 milhões de reais para a Taesa a partir da sua entrega, né? O prazo regulatório dessas resoluções, desse reforço, são de 30 meses de conclusão, e, como eu falei, é um projeto de grande porte. Com isso, né, a gente está falando aí de 5 projetos, né, que estão agora no nosso pipeline, 5 novos projetos que passaram foram arrematados recentemente, e com eles a gente passa a ter, né, quando a gente olha em torno de CAPEX total, para a Taesa a gente está falando de 4,5 bilhões de reais de CAPEX para ser investido nos próximos anos, né, falando aí, considerando o prazo regulatório, a gente está falando até 2027, e que nos garante aí uma RAP, adição de RAP, uma vez concluídos cada um desses projetos, uma adição de RAP de quase 500 milhões de reais. A gente está falando de 493 milhões de reais de RAP com a conclusão desses projetos. Então, é um grande avanço para a gente, e que é uma etapa importante no avanço do nosso planejamento estratégico de longo prazo, que é baseado no nosso crescimento sustentável e geração de valor aos nossos acionistas. Com isso, nós finalizamos aqui a nossa apresentação de resultados. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai partir agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A. Será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Vamos começar a nossa sessão, apresentando aqui os presentes, o diretor-presidente André Moreira, diretor financeiro Leonardo Bonorino, o diretor técnico Marco Faria, o diretor de desenvolvimento de novos negócios e participações Fábio Fernandes, e o Luiz Alves, nosso diretor de implantação, que está aqui remoto com a gente hoje. Começando aqui algumas perguntas, eu vou começar aqui, já recebemos diversas perguntas, eu vou começar com a primeira aqui para o André, do investidor Luiz Oliveira. Bom dia, parabéns pela contínua melhoria. Como o CEO e sua equipe veem a empresa em 10 anos? E o que tem feito para lograr, considerando seus principais concorrentes? Passar para você aí, André. Legal. Bom dia a todos. Bom, pessoal, obrigado, e queria agradecer. Tem quase 800 participações aí na nossa divulgação de resultados. Isso é muito interessante para nós, que a gente pode ter uma abrangência muito maior. E, bom, Luiz, obrigado pela essa pergunta. Nós temos continuamente, anualmente, em 2021, nós lançamos o nosso planejamento estratégico, e uma das vertentes importantes para nós é realmente, dentro do planejamento estratégico, de crescimento, né? Você viu aí nos resultados, o Cristiano acabou de comentar conosco aí, o incremento aí dos últimos anos, né, na aquisição de lotes. Nós estamos falando nos próximos 4 anos, nós temos um investimento importante de
4,5 bi e mais de 500 milhões de RAP, ou seja, isso realmente para manter a sustentabilidade da empresa. E tem outras vertentes também que nós trabalhamos no planejamento estratégico, né? Seja de sustentabilidade, ele falou bastante também no início, vários temas de sustentabilidade. Tem a vertente de eficiência de CAPEX e OPEX. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos aí uma melhoria, uma eficiência de mais de 10 milhões de OPEX. Então, isso aí já está surtindo efeito, várias ações que temos tomado aí de eficiência operacional. Também nós temos uma vertente importante de gestão regulatória, que a gente está participando ativamente das discussões aí das possíveis, né, renovações ou relicitações aí das concessões. Nós temos aí algumas concessões que começam a vencer a partir de 2030. E também temos um pilar importante que é toda a governança, né? Como é que a gente melhora aí a nossa governança da empresa. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, nós, e aí Luiz especificamente, estamos muito bem posicionados, né? Nós estamos seguindo quase que à risca o nosso planejamento estratégico, obviamente que nós revisitamos a cada ano, né? Um planejamento de 10 anos, né? E para manter a empresa saudável e continuar entregando resultado para vocês. Tá bom? Então, obrigado pela pergunta aí. Volto daqui a pouco. Obrigada, André. Bom dia a todos. A próxima pergunta é do investidor Ailton de Oliveira Dias. É uma pergunta sobre dividendos, que acredito que seja a pergunta de muitos. E eu vou direcionar essa pergunta ao nosso diretor financeiro, Leonardo. Léo, como serão os pagamentos de proventos para o ano de 2023? Primeiramente, bom dia a todos. E, Ailton, obrigado pela pergunta. Primeiro, vamos falar um pouco do histórico de dividendos da companhia. Vamos lembrar aqui que nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, nós pagamos mais de 4 bilhões de dividendos. Só nos últimos 15 meses, nós pagamos 2 bilhões de dividendos e, em janeiro de 2023, nós pagamos 460 milhões em dividendos. Ou seja, a natureza da companhia é ser uma pagadora de dividendos. Porém, a gente lembra que os dividendos da companhia são baseados no lucro societário e, pelo estatuto da companhia, nós temos que pagar minimamente 50% do lucro líquido. Então, a companhia sempre vai olhar o tripé proventos, dividendos, oportunidades de novos negócios, investir em novos negócios e também a questão da alavancagem. Então, essa é a natureza da companhia. Obrigado, Léo. Eu vou aproveitar o tema de dividendos e o lucro societário e fazer uma pergunta do investidor Ivan dos Santos Torres. Ele pergunta o porquê o lucro regulatório deu diferente do lucro líquido. Você poderia elaborar um pouco nisso, contando que a gente tem outras perguntas também sobre a previsibilidade de caixa e a queda do lucro? Bem, tentar aqui explicar de uma maneira mais simplificada e objetiva. O lucro líquido societário, ou lucro líquido IFRS, é um lucro líquido contábil. Ele é muito influenciado pelo IPCA e pelo IGPM, principalmente na Taesa o IGPM, porque a maior parte dos nossos ativos são indexados a IGPM. Já o lucro líquido regulatório, o resultado regulatório, ele é uma proxy do caixa, então ele está muito relacionado à geração de caixa. E a gente observa que esse ano, o Cristiano apresentou o resultado regulatório da companhia, nós tivemos um aumento significativo do lucro líquido regulatório em função da nova entrada dos projetos, né, que a gente investiu nos últimos anos e que ficaram prontos em 2022. Então, basicamente, é essa diferença entre o lucro líquido regulatório e societário. Obrigado, Leonardo. Vou passar aqui agora a pergunta para o Luiz Alves. O investidor é o Paulo Bizan. Ele pergunta aqui o seguinte: olá, bom dia, que resultado fantástico, parabéns. Ele fez 2 perguntas, a segunda até o Leonardo já respondeu. A primeira pergunta: sobre as novas aquisições dos últimos leilões, quais as datas previstas de entrega e início de operações e RAP? Luiz, se você puder falar um pouquinho aí dessa pergunta do Paulo, por favor. Perfeito, Cristiano. Obrigado aí, Paulo, pela pergunta, né? Então, nesse leilão agora de dezembro, nós sagramos vencedores aí do lote 3 e o lote 5, sendo o lote 5 nós denominamos ele de Saíra e o lote 3 de Tangará. Eles são lotes aí bastante expressivos, o lote 3, Tangará, na região ali do Maranhão e Pará, né?
O prazo anel de construção é março de 2028, né? E a RAP dele hoje, né, 100,7 milhões de reais. Já o lote de Saíra também tem o prazo, né, de revitalização, né, das instalações para março de 2028, tá? Com uma RAP de 167,7 milhões. Um ponto diferencial desse lote, né, o lote 5 Saíra, é que, né, com a assinatura do contrato de concessão, nós já assumimos a operação e manutenção do empreendimento, que ele é composto aí de 2 subestações conversoras, né, de corrente alternada para contínua, fazendo uma interligação ali com a Argentina, e também a operação e manutenção de 370 quilômetros de linhas em 500 kV. Com isso, a partir de abril, nós já teremos direito a 72% da RAP que nós fomos vencedores no leilão, né? Então, é um lote bastante importante para a gente, e a gente aí trabalha, né? Temos o prazo determinado pela ANEEL de 60 meses, né? Março de 28 para ambos os projetos, mas sempre aí buscamos aí com eficiência reduzir esses prazos. Aí, obrigado aí, Paulo, pela pergunta. Obrigado, Luiz. A próxima pergunta que temos é sobre crescimento, e eu vou direcionar ela ao Fábio. Fábio, o investidor Osmar Ferreira Santiago pergunta: qual a estratégia da empresa para continuar adquirindo lotes em futuros leilões a preços vantajosos frente à crescente concorrência no setor, inclusive estrangeira? Bom dia a todos. E, Osmar, obrigado aí pela pergunta. Aqui a gente pensa, né, Taesa, a gente fala que a gente pensa em crescimento, leilão e operações de M&A em 365 dias no ano, né? Realmente está no nosso DNA, está no nosso planejamento estratégico, e a gente tem um trabalho aqui muito intenso, né, envolvendo muitos departamentos e muitas pessoas e muitos colaboradores aqui da companhia, né? É um trabalho que começa e se inicia após a gente se fala, acabou um leilão, a gente já começa a pensar no outro leilão, né? E a gente trabalha de uma forma muito integrada com a nossa área de engenharia, nossa área de suprimentos, nossa tesouraria, nossa área de novos negócios, toda a equipe, toda integrada, de forma a procurar as melhores sinergias e as melhores oportunidades em cada leilão que nós temos no ano, né? Então, esse trabalho de busca intensa de soluções criativas na nossa área de engenharia, juntamente com parcerias com fornecedores ou com parceiros estratégicos, possibilita que a gente participe dos leilões de uma forma muito consciente, sempre observando, né, nossos pilares, como o André e o Léo falaram aqui há pouco, nossos pilares de disciplina financeira, de excelência operacional. Então, sempre pautado nesses pilares, nós vamos e participamos de leilões de uma forma muito consciente e conseguimos oferir ganhos de forma significativa e com uma rentabilidade muito atrativa para a Taesa. Então, acho que esse é o nosso segredo, essa é a forma como a gente participa, e imaginar que a Taesa hoje, né, nós aqui somos 43 concessões espalhadas por todo o Brasil, isso nos traz uma capacidade muito grande de buscar sinergia nos lotes que são apresentados pela ANEEL nos certames. Obrigado, então, mais uma vez, Osmar, e ficamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado, Fábio. A próxima pergunta vai para o André, e é sobre diversidade. André, o resultado no tema de diversidade foram alcançados de forma orgânica ou através de metas? Poderia comentar? Legal. Eriovaldo, obrigado pela pergunta, e eu acho interessante isso, nós sempre discutimos bastante na diretoria. Realmente nós temos incentivado, através de algumas metas, não somente isso, né, mas principalmente através de metas, todo esse projeto de diversidade e inclusão na companhia. Nós acreditamos que ainda há um espaço, né, para esse incentivo, através de metas, obviamente sendo observado, e principalmente os valores da companhia e as competências necessárias para a função. Então, tudo isso junto, nós temos feito um incremento importante aí nas nossas metas de diversidade. Bom, obrigado. Bem, obrigado, André. Vou passar aqui a próxima pergunta. A gente tem recebido algumas aqui, estamos aqui, são muitas, né? Algumas se repetem. Só olhar aqui o que a gente tem. Nós temos uma do
Só um minutinho. Está aqui. Para o Leonardo Bonorino. Dado o nível de alavancagem atual, cenário macro mais difícil, é da Júlia, tá? Do Santander, e as oportunidades de crescimento disponíveis em transmissão, como irão balancear crescimento de dividendos? Acho que você falou um pouquinho, mas se você puder elaborar um pouco mais. Sim, sim. Júlia, obrigado pela pergunta. Como a gente estava falando de dividendos, né, tem a ver diretamente com a alavancagem. Bem, nós fizemos uma captação agora, recentemente, no valor de 1 bilhão, CDI mais 1,5, e para financiar o ativo que nós arrematamos no lote de dezembro, o lote 5. Então, a gente percebe que, mesmo no mercado estressado, a Taesa sempre consegue captar em taxas atrativas. E como é que isso afeta na alavancagem da companhia? Afeta diretamente na alavancagem da companhia, mas a Taesa ela sempre vai buscar esse equilíbrio, né? Pagamento de dividendos, alavancagem e retorno dos projetos. A Taesa precisa crescer, né? Está dentro do nosso planejamento estratégico esse crescimento, e a gente vai ter que buscar, né, esse equilíbrio para os próximos anos na companhia. Obrigado, Léo. A próxima pergunta é sobre o tema de crescimento e leilão. A gente já tocou um pouco nesse tema, né, Fábio? Eu vou direcionar essa pergunta a você. Como vocês avaliam a rentabilidade para obter uma concessão? Quem fez a pergunta, Juliana? Perdão, o investidor Cláudio Aragon. Olá, Cláudio, bom dia, tudo bom? Obrigado aí pela pergunta. E aqui, como eu falei anteriormente, né, o estudo que a Taesa faz é um estudo muito minucioso e específico para cada lote, para cada empreendimento que a gente participa, né? Então, e considerando, como o Leonardo aqui bem colocou, a nossa capacidade de obtermos sempre funding, financiamento, seja nas diversas estruturas, acessando o mercado de capitais, acessando eventualmente bancos de fomento, ou seja, você tem um leque de opções financeiras que pode suportar esses investimentos. E juntando a isso a nossa expertise técnica e a capacidade da nossa engenharia de desenvolver soluções criativas, a gente junta toda essa bagagem e nos posicionamos no leilão sempre buscando, né, uma rentabilidade que remunere os nossos acionistas de forma condizente, com o risco percebido a cada empreendimento, né, e que traga retornos atraentes. Então, todo esse estudo é feito de uma forma muito específica, né? Então, quando a Taesa participa de um leilão e quando a gente oferece um lance, a gente está muito consciente que aquele lance é um lance accretive para os nossos clientes, é um lance que a gente vai ter uma rentabilidade condizente com o mercado em que a gente está vivendo, sempre visando, né, uma visão de longo prazo e com as taxas praticadas marginalmente pelo mercado. Então, a gente tem essa consciência e a gente participa sempre de uma forma muito cautelosa e cuidadosa para que a gente possa entregar esse retorno para os nossos clientes, para os nossos acionistas, desculpa. Obrigado, Fábio. Agora a pergunta aqui é para o André. Teve uma pergunta de investidor aqui, que é a Ailton de Oliveira Dias. Existem perspectivas de investimentos futuros em energia eólica e solar? André, se puder falar um pouquinho disso. Obrigado, Cristiano. Especificamente, a Taesa, nós não estamos hoje, não temos no planejamento estratégico nenhuma perspectiva de investimento em geração eólica ou solar. O que avaliamos, sim, nós, eventualmente, termos alguma entrada em algum serviço, por exemplo, de conexão, né, com linha de transmissão, eventualmente com subestações, mas não na geração. Tá bom? Obrigado, Ailton, por permitir esse esclarecimento para todos. Obrigada, André. A próxima pergunta é da analista de sell-side do Itaú, Luísa Candiota. Ela pergunta, ela gostaria, aliás, de entender a expectativa para os próximos leilões de transmissão, em especial o de junho, se já estamos olhando algum lote especial ou se pretendemos entrar em consórcio. André, você poderia comentar? Obrigado, Júlia. Obrigado pela pergunta. Sim, nós, obviamente, a gente costuma dizer aqui que no dia seguinte ao leilão, né, no leilão que a gente participa, nós já começamos a olhar para o próximo leilão.
é sempre o leilão mais importante para nós, é o próximo leilão, né? Então, o leilão de junho, extremamente importante. Nós estamos falando de um investimento total aí de aproximadamente 16 milhões, dividido em 9 lotes. Nós estamos avaliando todos esses 9 lotes. Neste momento, nós não temos nenhuma definição clara de participação e também estamos avaliando possíveis parcerias, dado a robustez, né, o tamanho dos lotes. Mas essa definição ainda nós não temos fechados, mas pode contar com a participação da Taesa, sim. Tá bom? Obrigado. Obrigado, André. Até aproveitando uma aqui, também vou passar para você, o Roger, ele fala um pouquinho de vencimento de concessões, né? E que tem alguma, né, uma queda da RAP, quando houver algum processo de negociação futuro. Como é que a empresa está se posicionando em relação a isso? Como é que vocês enxergam, né, uma vez que o vencimento vai acontecer lá na frente? Bom, Roger, obrigado pela pergunta. Eu pude esclarecer um pouco isso na primeira pergunta que foi feita, né, dentro do nosso planejamento estratégico. Nós já tínhamos, né, temos isso muito bem mapeado, né, dessa proximidade aí a partir de 2030 nós começamos a ter uma queda da RAP, mas por outro lado nós temos feito nos últimos leilões aí, acho que a gente já comentou bastante, né, feito parcialmente essa recomposição aí já está em andamento. Então, dentro desse plano aí de crescimento da Taesa, nós já temos previsto aí essa recomposição de RAP, dada a nossa perspectiva de nos mantermos como atores relevantes aí em transmissão no Brasil. Bom, muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Eu estou aqui, estamos dando uma olhada aqui nas perguntas, algumas repetidas, e tem uma aqui, então, alguns dividendos que já foram respondidas, né, leilões, né, o equilíbrio aí entre dividendos e alavancagem. Vou passar uma aqui para o Luiz, que é a seguinte, o Daniel, analista do Safra, perguntou, pensando em leilões de 2023, como vocês enxergam a perspectiva de fornecimento de materiais para atendimento ao CAPEX, estimado em mais 50 bilhões? Vou passar para o nosso diretor de implantação, Luiz Alves, para responder. Perfeito, Cristiano. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Realmente, esse é sempre um ponto, né, que em todos os leilões nós discutimos e avaliamos profundamente, e especialmente nesse ano, né, onde nós temos aí uma estimativa de 50 bilhões de reais. Um ponto que tem que ser feito um parênteses é que dentro desses 50 bilhões de reais existe um investimento aí em corrente contínua, que é o HVDC, que é um equipamento bem específico, né, cujo montante dele pode chegar em torno aí de 15 a 18 bilhões de reais somado com a linha. E com relação à questão dos materiais, nós temos feito diversas tratativas, né, com diversos fornecedores no Brasil e também buscado outros fornecedores, né, em outros países, né, principalmente na Europa, Estados Unidos, né, na China, aonde a gente enxerga, né, que devido ao prazo da execução desses empreendimentos e o descasamento que eles ocorrem, nós temos lotes de 48 meses, lotes de 60, lotes de 66, então você consegue, dentro de lotes das fábricas, né, incluir o fornecimento desses materiais. Mas é muito importante aí o trabalho que é feito prévio, que nós realizamos no leilão, onde a gente já entra no bid com tudo isso mapeado, para que a gente não tenha nenhum risco futuro na execução desses empreendimentos. Então, isso tudo é discutido principalmente agora na fase do pré-leilão. Mas muito obrigado aí pela pergunta, Daniel. Obrigado, Luiz. Estamos aqui ainda passando algumas perguntas, algumas de parabenizações pelo bom resultado, pelo ótimo resultado. Estamos vendo aqui se existem algumas outras que a gente possa responder. Tá, vou passar aqui uma para o André, desculpa, que é do Rogério Valente, investidor aqui. Como a empresa, bom dia, né, a todos, como a empresa está vendo o futuro com o mercado livre de energia e como isso interfere nos negócios da companhia? Bom, Rogério, obrigado pela pergunta. Diretamente não há uma interferência no nosso negócio, né, da abertura do mercado livre, né, de consumidores livres. A gente vem acompanhando esse tema aí há bastante tempo, mas de alguma forma tem muitos clientes, né, e muitas empresas querendo
melhorar a matriz energética, né, a matriz mais limpa, e comprando energia renovável, principalmente de fontes eólicas e solares, né, e eventualmente offshore, agora na eólica offshore no Brasil, né, a gente está começando a discutir isso. Então, isso abre perspectivas futuras para a transmissão também, né, para a interligação desses parques eólicos, parques solares, através de transmissão. Então, não diretamente, mas indiretamente, sim, pode afetar e ampliar a possibilidade de novos investimentos em transmissão no país. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Obrigado, André. Passando aqui, estamos chegando ao final até da nossa apresentação. Algumas aqui, de novo, perguntas repetidas. Algumas pessoas chegaram atrasado, mas também a área de RI está à disposição para tirar dúvidas individuais de cada um de vocês. Tem um tema aqui que é sempre bom, acho que falar, né, que é algumas pessoas perguntam sobre, né, o assunto CEMIG. Vou passar então para o André, se existe algum fato novo sobre a potencial venda de Taesa pela CEMIG. André, passo para você. Cristiano, acho que obrigado pela pergunta aí, o nosso posicionamento é sempre o mesmo, né? Nós temos feito a gestão aí da Taesa, olhando internamente, né, e melhorando as condições da companhia sobre todos os aspectos, e não comentamos sobre possibilidades, movimentos aí dos nossos principais acionistas, né? Então, o que a gente tem a dizer, basicamente, não muita coisa sobre isso, mas afirmar que a gestão aqui da companhia, ela trabalha independentemente de movimentos de acionistas. Tá bom? Obrigado. Bem, de novo, vou colocar, né, algumas perguntas aqui, algumas repetidas, mas, de novo, a área de RI está à disposição de responder todas elas, caso vocês queiram ter uma conversa. Para alguns que não participaram, vai estar gravado também na nossa plataforma, então fiquem à vontade de acompanhá-las lá. Aparentemente, as perguntas realmente acabaram aqui, e eu gostaria de passar a palavra para o André, para fazer as suas considerações finais aí, André, para a gente poder fechar aí o resultado de 2022. Legal. Bom, primeiro, novamente, agradecer a participação de vocês, né, e afirmar nosso compromisso, né? Nosso compromisso aí é com entregar cada vez melhores resultados, né? Ampliar a nossa capacidade aí de transmissão no Brasil. A Taesa tem essa vocação, né? A nossa abrangência e reforçar nosso posicionamento de forma bastante responsável sob o ponto de vista de disciplina financeira e principalmente cuidando bem das pessoas, né? A gente tem esse compromisso também, cuidar genuinamente das pessoas e garantir principalmente segurança, todos os aspectos relacionados à qualidade de vida dos nossos colaboradores, das pessoas do entorno, das comunidades, né? Ou seja, cuidar de todos os stakeholders e aí entregar valor diferenciado para os nossos acionistas. Pode ter certeza aí que nós vamos continuar sendo uma empresa boa pagadora de dividendos, né? E continuar investindo em leilões, continuar investindo em processos de M&A e estão buscando cada vez mais oportunidades melhores. Então, parabéns aí para todos, né? Parabéns aí por acreditar e obrigado por acreditar na Taesa. E pode continuar acreditando, né? Nós temos muitas coisas melhores por vir aí em 2023. Tá bom? Obrigado a todos, um ótimo dia.